Amigos se encontram para conversar sobre a arte de estudar os céus e explicar a Terra. Conversam sobre o passado, o presente e um possível futuro, num mundo quase novo de uma nova era, tirando conclusões para novas inclusões. Dizem ouvir as estrelas, quando se encontram na lua cheia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está de dia, tarde ou noite. Hoje é dia 12 de fevereiro, estamos mais uma vez no encontro da lua cheia. E hoje o sol está em Aquário e a lua está em Leão, nesse encontro da lua cheia, que eu trago um amigo especialíssimo aqui, amigo e colega também, que já participou de eventos aqui na Gaia, Rodolfo Lopes. Rodolfo, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado, eu, A imagina. gente sempre juntos os amigos em encontros da lua cheia, né? Afinal, né, é o melhor momento, mais iluminado, Eu para acho a tão gente bom isso, poder né? conversar. É para bater papo, conversar, porque a gente é gozado isso. A gente está no meio astrológico, a gente não conversa muito no dia a dia com as Pois pessoas, né? é, né? Então, quer dizer, congressos, eventos, e coisas astrológicas, né? Mas o conversar às vezes fica de fora também, né? E acaba sendo uma gama de pessoas super interessantes, Eu acho né? interessante as pessoas, E como astrólogos que a gente acaba se interessando super assim pela alma humana, não é verdade? né? É bacana, né? Poder É fazer. lógico. E para começar o nosso bate-papo, que todos os meses a gente faz, com um convidado, que é colega, amigo, tem por aqui. Começando então, nossa, sempre faço mesmo as perguntas, né? Rodolfo Lopes, quem é você? Da onde você veio e do que você vive? Olha, falar quem sou eu acho que eu tô numa fase justamente que meu mapa tá mostrando de tendência a repensar quem sou eu. É muito mais fácil a gente falar quem estamos, né? Então, talvez eu ainda não consiga elaborar direitinho. Mas, de maneira, assim, bem furtiva, tá, Robson? Sou uma parte da essência da criação, que está Legal. numa existência de Sol em Sagitário, que carrega uma herança mineira, que eu sou de Minas, e algumas coisas a gente não tira, com um ascendente em Aquário e uma lua em Virgem para poder ajudar o pacote. Então posso falar um docinho de pessoa com essa com essa combinação. Atualmente estou na astrologia, já tem um tempo e fazendo uma coexistência, né, uma agregação com a minha outra área de sustento, que é a educação, que eu sou professor. Sou professor atualmente na educação básica, acabei de sair da educação superior também. Então, atualmente, sou essa criatura que está tentando se definir e que ganha vida na astrologia, que uma paixão não tem como parar de estudar, uma vez bota o pé, acabou, e na educação. Na área da educação, você até me comentou que coisa que eu não sabia. Você é educador numa escola que pode qualificar como sendo É uma escola internacional. operacional. Né? Tanto que feriado você faz também invertidos, né? As nossas férias, nosso calendário é diferente um pouquinho. A gente segue o calendário setentrional, né, do hemisfério norte. Me diga uma coisa, você tem, lógico, esses alunos todinhos, é como se fosse correspondente ao ensino médio, fundamental, como é que é Sim, isso? sim. Aqui é basicamente o ensino fundamental e o médio com que eu trabalho. Só que pela estrutura, no nosso cotidiano, a gente também chama de ensino fundamental, ensino médio, só que pela versatilidade a gente acaba padronizando internacionalmente. Então, às vezes, eu me pego muito mais falando na terminologia estrangeira, Entendi. mas é equivalente, sim. E você dá o curso de quê? Atualmente, de História do Brasil e Geografia do Brasil, que chamam de Brazilian Social Studies na educação internacional e para países de língua inglesa. Tanto para o ensino fundamental quanto no médio. Sim, sim, turmas nos dois Me fala segmentos. uma coisa, esses alunos que você tem nessa escola, não são muito diferentes do que são os alunos normais de Não. escolas públicas comuns, aliás, Hum, particulares comuns. e a gente pode falar pública, porque escola pública, na verdade, é aquela escola que não acontece em casa. Não é o Ah, tá, sim, homeschooling. sim, Essa é a grande questão e definição. E aqui no Brasil, escolas privadas são sim, concessões de um serviço público, querendo entendi. ou não. Então, você tem o perfil, cada escola vai ter o seu perfil, cada sala vai ter o seu perfil, são seres humanos, afinal de contas, e
então não foge muito das particularidades. Então eu lido com particularidades típicas de uma realidade, que se eu tivesse em outra instituição, eu também teria outras particularidades. Agora, é uma escola privada, É de privada, classe média alta, como é que seria isso? é classe alta. Classe alta, né? E fala uma coisa, né? A gente comenta muito sobre as questões de como é a juventude atualmente, né? E não só como é a juventude, como são os alunos. Não são as pessoas de modo geral. Ah, eu até estava fazendo uns cálculos por aqui, apesar que eu já fiz palestra sobre essa questão de gerações, né? Sim. E você dá aula para alunos que estão entre 7 a 15 anos, em torno disso, mais ou menos. Hoje, especificamente de 11, 12 a 15, 16. Me diga uma coisa, você já dá aula já há um bom tempo já, né? Já são 19 anos em sala de aula. Então você viu mudanças nesses tipos de alunos que acontecem, isso visto Sim. pela astrologia, visto pelas gerações, pelos grandes planetas mudando de posição. Por exemplo, né, você tem dado aulas, né, para o pessoal que tem Urano em Peixes Sim, e que tem Urano em Ares. E a sim, grande maioria Plutão em Capricórnio também, e Netuno que passou por exatamente. Aquário e passou por Peixes também. É, A gente comenta muito, escuta muito falar de professores, educadores, né, que essa geração atual, né, desses alunos de ensino médio e fundamental, ou são muito ariscos, ou muito rebeldes no respeito às ordens, muito dispersos e buscam, são um pouco perdidos em busca de sonhos ou fantasias que não têm muito sentido. Você percebe isso, que essa geração de Urano em Peixes tem essa busca da liberdade, mas sem consistência, e essa busca da liberdade de modo irreverente, que às vezes não respeitam ordens e são, vamos dizer, irresponsáveis, mas como respeitam certas hierarquias. Você percebe isso também? sim, existe, mas aí eu tenho que fazer um adendo até pela astrologia e também a parte educacional, meio social. Assim como a gente está olhando aqui na Terra, né, para ver um reflexo do céu, essa galerinha também é um reflexo do momento em que eles estão. Sim, E da mesma forma que a gente vê essa displicência, que é inegável, né, todo mundo comenta, porque então alguma coisa tem. A gente não vê só em adolescentes e crianças. A gente está no momento em que isso está manifestado na sociedade. sim, E adultos também se comportando dessa maneira. Então, eles têm isso, claro, vai estar presente no mapa deles, a geração de Urano em Peixes, a geração de Urano em Áries, que vai buscar uma identidade diferente, e é impressionante quando tem a mudança, você olha o grupo, de fato, acontece uma, tanto da distração, que a gente pode falar do clichêzinho de peixes, mas até uma percepção humanitária um pouco acentuada e que é difícil de lidar, como uma coisa autocentrada, uma coisa mais individual o mundo das selfies. Você percebe direitinho até os alunos que têm até mais apreço no comportamento quando do mundo das selfies com essa marquinha tipo Urano em Ares. sim. O dispositivo, né, a tecnologia também voltada para si. Mas, Rob, eu vejo muito mais até pelos adultos, por quem está passando pelo trânsito e vai manifestando isso também. Então, sim, eles têm, mas até que ponto também não é um espelho do que eles estão vivenciando, do que eles estão presenciando para poder jogar na expressão deles. Sempre aquela condição, o jovem, o adolescente, é um retrato do que os adultos fizeram a eles, a educação que Exato. deram a eles. Lógico, tem as questões pessoais, familiares também. Mas, de modo geral, né, nós vamos ter agora um fenômeno, uma coisa cíclica, né, que é o Leão ingressar em Gêmeos do próximo ano. Sim. Já está na boca Já disso está aí, a gente tudo, já está já. vendo Já está o que está aí. manifestando Ele tudo vai dar isso, né? um rasante e agora, né, em 2025, sai um pouquinho e depois entra de vez. Urano em Gêmeos, Plutão em Aquário. Tem Isso, essa questão de grandes mudanças no devem meio acontecer educacional. na educação, no ensino, na transmissão de conhecimento, Sim, né? a forma, muito provavelmente, Vai modificar, né? ou aquilo que a gente já tem algumas experiências que acontecem em determinados nichos, afinal, a gente está falando de Plutão em Aquário. Sim, E nada é do nada. A gente teve um preparo aí com Urano em Touro e com Plutão em Capricórnio, que isso já veio sendo organizado. Então já existem nichos mostrando para a gente como que vai ser essa possível mudança e essas transformações. Eu acho que é muito mais a gente ter uma disseminação ampliada de algumas experiências que a gente já tem. Então, para alguns segmentos não vai ter nada de novidade, sim. né? Mas quando
vai para a boca do mundo, aí o impacto realmente é maior. Você tem feito estudos muito legais, muito ótimos, né? Sobre a astrologia mundial e esses planetas todos. Até participou da astrológica nova geração com Astrológica, Plutão, tudo em dessas aquário. passagens todas, né? Eu não tenho essa informação. Quando Plutão entrou em Aquário da última vez, 1780, entende Século isso, né? XVIII, 18, houve alguma questão que envolvia a transmissão de conhecimento? toda Ou- vez, Toda vez. toda Que houve vez. dessa vez, quando Plutão passou em Aquário, no final do século XVIII? Houve alguma mudança nesse A sentido? gente tem até uma elitização. Tá. A disseminação de novas ideias e o que a gente vai considerar até como mais humanitário, a gente tem uma espécie de gestação em Plutão em Aquário e depois algumas retomadas. Sempre que Plutão está em Aquário, ele vai retomar alguma coisa de um Plutão em Aquário anterior Sim. e lançar uma base para um futuro Plutão em Aquário dali 240 anos à frente. Na última vez foi o boom das ideias que permitiram uma flexibilização de poder, de questionamento de paradigmas no mundo ocidental. E isso foi muito mais para questões de sistemas econômicos, para a gente ter uma nova experiência do sistema capitalista, e depois com Plutão em Peixes e Plutão em Áries, a gente tem um questionamento disso também, na parte popular. De novo, tem uma elitização dessas ideias de algum grupo que vai aproveitar justamente esse fervilhamento de questões humanitárias para justificar o seu interesse. E isso também aconteceu em outros momentos. Até alguns ícones que a gente tem, próprio na Grécia Antiga, na Roma, sempre são filósofos, são pensadores que vêm de um berço relativamente abastado, mas tem aquele traquejo humanitário, tem aquele traço social. É como se a gente tivesse pessoas que têm um background de preparação e condição de ter tido tempo, de ter tido uma formação que permita comunicar, mas alguém se apropria. E depois que a gente vai ver o desenvolvimento disso quando é mais ampliado. O que tem até de movimento educacional, a gente vê muita questão de tanto ciências humanas fomentando questões práticas, como um avanço científico e matemático, muitas vezes, tecnológico. É impressionante ver, por exemplo, que o que a gente tem hoje de informática, as bases foram lançadas tipo Plutão e Aquário na Idade Média. Plutão em Aquário ainda na Antiguidade, Plutão em Aquário na Idade Moderna. Tá? Ele vai fazendo movimentos interessantes nas áreas de conhecimento, que o céu tá nem aí se é biológica, se é exata, se é Ou o que ciências for, né? whatever. Ele não tem essa preocupação, mas vai movimentando sim conhecimentos que depois vão ter uma viabilidade prática que, a princípio, está dentro do desenvolvimento. Quando chega Plutão em Gêmeos, a gente dá tem uma exposição maior. É do signo, né? Vai para o mundo prático também. Agora nós vamos ter esse Plutão entrando em Aquário, né? E nós temos vindo algumas manifestações, né? Uma delas, a inteligência artificial Uhum. também, A mas informática, creio que a matemática, tecnologia, informática avançando tudo muito também, passando, e avançando. e outras questões todinhas por aqui. Nós vamos ter esse fenômeno acontecendo, mas também com Urano entrando em Em Gêmeos, Gêmeos. que Acelera. acontece a cada 84 anos. A última vez foi de 42 a 49, se eu não me engano. Sim, década de 40. Uma Final da inovação nas Segunda Guerra. questões de tecnologia, inovações nas Muita questões de transmissão de tecnologia. conhecimento. Naquele período também teve essa mesma condição. Eu sei que no Brasil, se não me engano, foi feita a Lei de Diretrizes e Bases da Sim, Educação Brasileira, né, teve. no Brasil. No mundo inteiro, no mundo eu não sei como é que foi Na tudo verdade, isso. a gente tem vários momentos em que ela vai sendo definida. A gente teve ela, assim, nesse momento, umas mudanças. Na década de 40, uma Vai, nova. Sempre tem vai, várias vezes uma nova, né? Uma mudança na legislação. vai acontecer a mesma coisa esse próximo E ano. nós tivemos também com Saturno em Áries. Mesma coisa da missão do Linhares, né? Mesma Sim, situação. tivemos também essa transição Peixes-Áries, a gente teve mudança na LDB. A mais recente Ah, até, tá. de no que sai em 96, Sim. a discussão vem, Saturno-Áries, Saturno-Touro, também está presente. A gente está num momento aí que nós já tivemos agora, né, uma necessidade de mudança na legislação brasileira no ensino médio. A Tá. BNCC passou por mais uma mudança agora no final de 2024. Agora nós vamos ter essas condições Vai todinhas. acontecer de novo, pelo visto. Então, agora, nós estamos num período, num momento, né, em que o controle da informação está muito evidenciado,
muito evidenciado, Sim, né? Nas outras épocas existia esse controle no que era difundido, no que era a informação. existia. Agora, vejo com essa condição agora, com a inteligência artificial, a centralização de poder, de comunicação até. Isso pode ser um tanto perigoso, que manipular a sociedade em termos de informação e do que é informado, né? Porque nós estamos vindo de um Netuno Pace que foi muito danoso em termos de fake news, notícias falsas. Lógico, ele vai entrar em Ares, Netuno em breve também por É, aqui, mas com esse resquício gigantesco de 13 anos que ficou em Peixes. Isso pode ser um fator complicador nesse conhecimento, lógico, né, de um dia para o outro que acontecem essas mudanças. claro. Mas, frente ao que está acontecendo hoje na sociedade, esse endireitamento do mundo, né? É. Essa fascistação São que tem no mundo. esse neofascismo que alguns chamam. É, mas é um fascismo que não é novo, ele Exato, nada a só ver. ressurgiu. São micróbios que ficam latentes e ressurgem de repente, É, a né? cadela do fascismo nunca dorme, né? Nunca dorme, né? Vindo Tá agora com essa sempre com condição, fome. agora o Saturno vai entrar em Áries e dá essa condição também de certo enrijecimento. Como você percebe que pode acontecer isso em termos da educação, da informação no mundo? Eu não tenho uma visão muito otimista, infelizmente. O que está acontecendo é justamente essa concentração. Olha, tentando assim no exemplozinho mais tranquilo. Tranquilo em sentido de facilidade, né? Não que seja tranquilo de lidar. Onde que estão as empresas? Né? De onde são? Em que países? Né? De que países são as empresas que controlam a dita inteligência artificial? Porque eu não sei se é inteligência. O que é inteligência artificial talvez ainda não tenha sido tão difundido. A gente tem alguns sistemas de automatização de resposta mais rápida. E até por causa de atualização. Se fosse realmente uma inteligência totalmente disponível, Robson, eu acho que o mundo não estaria em pé. Mas de onde que são essas empresas? Alguma é do Brasil? Existe alguma? Então, de onde vai vir esse interesse? Por que que a gente tem tanta pressão para aplicar determinados programas de determinadas marcas em diferentes circunstâncias, não só na educação? Tem muita facilidade na automatização? Com certeza. E isso não é novidade na história. Nós já tivemos momentos de automatização com outros focos. Fosse na produção, agora a gente está indo na produção aqui. Uma coisa que pode me deixar mais desconcertado nisso, até por ser Plutão em Aquário junto, né? De que grupo a gente vai querer fazer parte? Com essa inteligência artificial, com os processos de automatização eletrônicas. A gente é do grupo que elabora as ideias, que gera o que a gente vai pensar, o que a gente vai consumir, ou a gente é do grupo que só consome e pensar também. A gente é do grupo que acha que faz parte dos mandatários, mas na verdade está consumindo, que a gente está numa sociedade de muitos consumidores e poucos cidadãos. Sim. E isso é uma marca que veio aí de Netuno em Peixes, que ficou muito evidente nos últimos anos. E entrar agora com ele em Ares, que a gente tem até um receio de decisões impensadas militares, muitas vezes, com Urano em Gêmeos, acelerando o conhecimento, a informação e a desinformação. A minha preocupação gira em torno disso. Então, eu não tenho um posicionamento tão. Otimista, né? Infelizmente, não tenho. Tem sismo grande. Se você olhar o céu com atenção, nesse ano, mais no final do ano, nós vamos ter grandes desenvolvimentos e grandes Uhum. conjunções, de modo muito positivo, por sinal. Temos um trígono maravilhoso aí, né, com Saturno Então, muita pegando. coisa Muito interessante por interessante, aqui. pode pegar. A COP30 vai ser em novembro, eu tive vendo o mapa, né? Isso, E tem tem muita coisa desenvolvimento de interessante, ângulo harmônico. Sim, de muitas coisas aspecto boas mesmo, harmônico, muita coisa. tem. E é interessante, se você olha na história, né? Esses momentos críticos, densos e complicados, né? Sempre acontece quando tem bons aspectos no céu. É como se Sim. trouxesse a consciência que é necessário fazer alguma coisa, e isso é importante ser positivo, né? Que depois se desdobra certamente. É uma coisa que eu acho legal do próprio Netuno em Ares. Quando que a gente teve o desenvolvimento de ideias humanitárias, que a gente foi pensar em direitos de prisioneiros de guerra? Foi com Netuno em Ares. Newtonianes. Quando a gente teve a Cruz Vermelha por causa disso, também vem com Netuno em Ares. A preocupação ambiental tem a diluição netuniana, mas a preocupação ambiental, a questão de acelerar o lado humanitário que o Ares pede, também está vindo.
E com o Urano entrando em Gêmeos, a gente, sim, os signos são mudos. Eles não são bonzinhos nem malzinhos. Planeta, talvez a gente tenha que discutir um pouquinho. Mais densos, A gente menos tem que densos. discutir umas coisinhas. Mas a gente pode aproveitar muito bem esse Urano em Gêmeos para poder usar essa tendência de desenvolvimento de ideias mais humanitárias para justamente disseminar isso. E com o Plutão em Aquário, fazer frente a abusos e desmandos e conquistar um posicionamento de fato mais coletivo e não tão sectarista. Ou articular esse nosso sectarismo para os movimentos mais positivos quando a gente tem essas janelas no céu para conscientização. E pode ser bem interessante tudo isso, né? Tem uma Isso é coisa bom. que eu tenho percebido isso, né? Existe a tal chamada inteligência artificial, É. que nem inteligente é e nem artificial é tão, certo? Mas que seja. E a desinteligência natural é muito mais Eu complicada, acho que tem ignorância natural agora, não é? porque eu pensando comigo, com meus botões, estou de camiseta hoje, mas aquela condição, né? Esse tipo de concentração de conhecimento em poucas áreas, né? As big techs, pensando Por nesse modo por exemplo. aqui, né? Que transmite esse conhecimento aos montes, ou pelos Googles, a Sem vida, muita preocupação, né, com a não origem preocupação, e a construção. mas transmitir, isso, Wikipédias, enfim, transmitir conhecimento. Isso, Agora, as pessoas absorvem esse tipo de conceito, muito rápido. acreditam, aceitam e reproduzem, né? Daqui em diante, isso pode ficar mais denso, mais Vai, forte. acredito Reprodução também. do conhecimento. Agora, como o mundo está globalizado, e você, de certo modo, está numa escola que tem uma certa globalização, que tem Nesse muita gente, né? sentido tem. Dá uma ideia que o mundo vai ficar meio que pasteurizado ou plastificado. A gente já tá, né, numa tendência, e isso eu vejo até, não de agora, dessa geração de estudantes que eu tenho, né, mas a adolescência é um período danado para o pessoal ter essa plastificação, né, você olha, tá todo mundo igualzinho, mesmo quando não tem necessidade de usar uniforme, é uma coisa do adolescente, né, de São se encaixar no parecidos. grupo, né, Sim. tá pasteurizado. E é engraçado a gente olhar na rua também, né? A galera tá buscando cada vez mais um enquadramento também, tá buscando esse encaixotamento, mas o que eu acho gozado é que tem uma apresentação encaixotada, porque a gente quer uma coisa muito rápida, o conhecimento tem que vir muito rápido, ele tem que vir em 30 segundos para você absorver, então não tem uma construção de conhecimento, tem fragmentação, tem informações fragmentadas. E a gente não tem mais tanto controle de fato sobre o quanto essa fragmentação tá disseminada, qual o nível de fractalização disso. A gente vê uma coisa chapada na aparência, mas talvez a gente ainda não tenha uma noção de fato do que está aqui dentro. Mas os grandes chavões, sim. As grandes concordâncias, sim. É só a gente tentar ver até resultado de eleições como que determinados discursos padronizados, simples, simplistas para problemas extremamente complexos, estão ganhando força para levar as pessoas a tomar decisões. Eu vi uma pesquisa recente aí que um amigo meu até postou e mandou para mim. Ele não é professor, mas conversando com coisa de professores, que a geração Z no Reino Unido é quase a metade, eu acho que era com 47%, um valor assim, apoia a existência de um governo autoritário. Então, você tem diferentes formas de fractalização de informação, que cada um pode escolher o nicho em que quer, o que vai consumir, mas aquilo que é básico, aquilo que é essencial, e a gente vê isso na moda, por exemplo, está muito plastificado, como você disse. Está muito padronizado. Uma coisa é você, assim, até na educação, você pensar no currículo, da importância de você ter um currículo bem estruturado, dele ser administrado, tem um motivo político para isso, mas você faz N adaptações, porque cada um vai absorver aquilo em um nível diferente, e nós sabemos disso. Mas fora até desses ambientes, como a escola, em que isso é mais controlado, onde você não teria tanta necessidade de controle, que é o nosso cotidiano, isso tá se desenhando, está se tornando prático. E o pior de tudo, a questão que acontece, É o né? que acontece. Os movimentos fascistas, se você vê na história da humanidade, né? Todos os movimentos fascistas foram eleitos legitimamente.
Eles têm as Isso é estratégias, legítimo, né? né? Tem o Eles voto sabem se popular, legitimar, eles sabem estar presentes ali. mas sempre tem um líder, E o ele que consegue retrata o artimanhas. mito que representa isso. Essa juventude que às vezes pode ter ficado um pouco perdida, até com o Running Pace, não sei como isso, né? Vem que retrata-se um líder que de repente fala de modo veemente, nem tantas verdades, né? Mas fala de Sim, modo veemente, né? E as pessoas buscam e elegem essas pessoas e têm as verdades. Ou seja, um período que nós temos vivenciando agora que faltam líderes, né? a referência de Netuno em Peixes diluiu, né, Diluiu a completamente. figura de um líder. E agora com Netuno em Áries, quem sabe? O Netuno em Socorro, Ares, né? é socorro. Vem junto com Netuno, conjunção São Saturno, Saturno dá né? um clima de medo, é uma beleza, né, para justamente um líder messiânico que apoia uma questão conservadora, que leva discursos religiosos também à Que é o Salvador, frente. né? É o grande Salvador, é o grande Messias que aparece nesse momento. É só olhar recentemente da última vez que veio aqui no Brasil, quem que foi eleito na última conjunção. Qual foi o tipo de governo que a gente teve? E houve uma grande decepção. É interessante, né? O Netuno conjunção Saturno, né? Também dá possibilidade da dissolução de tudo que está estruturado. E Ou era aceito até então. é um grande indicativo de solapamentos. E observar nos mapas assim de países onde que isso tá, você vai saber exatamente qual é o ponto principal que está sujeito a essa decepção, esse solapamento que vai gerar turbulência. Agora, você como educador, você é educador em uma escola de elite, mas de certo modo representa um pouco da nossa sociedade. Olha, Não Robson, toda a massa, mas isso. eu posso me dar o luxo de falar que nesses 19 anos de educação eu passei por todos os segmentos e todas as faixas etárias, como um bom Mercúrio em Sagitário. Eu comecei a trabalhar como professor em EJA. Trabalhei em EJA, trabalhei em escola de Este assentamento, é. educação de jovens e adultos. Tá. EJA, trabalhei em escola de assentamento. Eu fui professor concursado da Prefeitura de São Paulo. Trabalhei no estado de Minas, trabalhei em escola privada em São Paulo, escolas de bairro, que nem o pessoal fala. Trabalhei na gestão, ensino superior privado em universidades de caráter popular, curso popular, licenciaturas. Então, eu tenho assim, eu posso me dar o luxo, o prazer de falar que eu Transitou em várias transitei áreas. em nichos diferentes mesmo, né? Todas as Uma coisa que é coisa de classes. adolescente e estudante naturalmente, né? É um pouco da preguiça mental. Isso todo mundo tem, né? Agora, como você já percorreu essas várias áreas, né? Vários nichos, né? A preguiça mental me dá ideia, não sei se eu estou É certo, do ser humano. mas é do ser humano, mas né, dessa juventude, sem criticar, lógico que também fui jovem também. Você também, todo mundo foi jovem, né? Amém. Amém. Há bom tempo já, mas enfim. Amém, Amém amém, também, amém. Senhor. Mas o que acontece, né? Me dá a impressão, não sei se eu estou certo, né? Eu fiz faculdade de escola particular, mas ainda escolas públicas tem por aqui. Mas me dá a impressão, não sei se hoje acontece isso, que essa preguiça mental, que é uma coisa que é natural da juventude, né? Das adolescentes, né? É muito mais evidenciada na classe mais alta. Isso é correto? Não, Não? não, isso eu posso falar com conhecimento de causa. Isso eu vi em diferentes estratos sociais. Não foi Tá. só em classe alta, não. Assim como em classe alta também já tenho exemplos de alunos maravilhosos. Sim, claro. E em classes mais baixas mesmo, né? Classe média baixa, classe pobre, sim. O termo é esse, infelizmente, gente. A gente está num país desigual, a gente não pode tampar o sol com a peneira, né? Também acontece. A gente vê alienação religiosa em ambos os Pois é, segmentos. eu vi outro dia uma notícia que tem muitas Bem, escolas, né, que estão tendo eu aulas, vi não aulas, momentos momentos de de louvor, né? louvor, de Sim, evangelização. sim. Então, discutindo os próprios alunos, engajando. Eu cheguei a ver na universidade rodas do pessoal com violão, recitando. E não era universidade confessional, né? Sim. Universidade laica No também. meu tempo não tinha muito disso, não. Isso década de 70, né? A gente tinha outro tipo de conceito. A religião estava todo distante. Porque tinha, Eu estudei em escola católica em Minas. é mesmo. Eu estudei. Mas no meu Escola de tempo freira. era hippie, né? Era outro tipo de conceito, mais orientalista, enfim. Isso. Agora, essa juventude de hoje, né? Ah, ela é muito mais facilmente influenciada, Tá aparecendo. né? Tá E aparecendo. com essa entrada de Urano em Áries, aliás, Urano em Áries, Urano em Net- Gêmeos, Urano em Gêmeos. Plutão em Aquário, né? Essa
essa manipulação, ou esse controle, pode ter mais resultados em termos de controlar realmente o conhecimento que vai gerar o mundo daqui a uns anos? Olha, eu acho que a gente vai ter mais facilidade de estratégias para atingir esse objetivo. É só pensar aí no que vai correr com Urano em Gêmeos, o que isso significa de diversificação, de manipulação de superficialidades, futilidades também, de dar mais estratégias até para a tecnologia. E a raiz a semente já foi plantada. Quantos dados a gente já não entregou para N plataformas de mídia social? E em que esses adolescentes, esses jovens já estão presentes? Quantos dados deles, quantas preferências esses algoritmos já não têm treinados para entregar também algo afim e que sabe desenhar justamente uma estratégia, né, um rol de estratégias para determinado grupo, Plutão em Aquário, para determinado grupo que quer comunicar determinada ideia. Entendi. Tem uma coisa interessante também. O Netuno-Saturno, né? Ele também comenta um pouco sobre socialismo. Sim, Tem essa condição. tá associado Ao aos movimentos. Isso, né? E no momento que Plutão ingressa em Aquário, em que das outras vezes que ingressou, foi terrível. Teve muitas guerras, morte em massa, mas o povo, de um certo modo, reagia, né? Sempre. Sempre reagia com Plutão em Aquário. E está em queda, então o poder vai ao povo, né? Depois de um bom tempo, lógico que É, eles conseguem derrubar o onde poder instituído, né? Plutão onde está, ele vai destruir ali, ele vai escancarar o que tem de problemático, ele É, desvia, né, o e princípio vão do aparecer alguns 5-4. líderes também, como apareceu das outras Como a gente vezes que está vendo, aconteceu, tudo aí. certamente por aqui. Então, isso pode dar um choque muito grande daqui em diante, né? Pode. Ou seja, a percepção de que é importante pensar na sociedade de modo mais socializante, ou com outro nome qualquer que seja, né? Mas a imposição de certas normas e regras, por conta até do Plutão em Aquário, do Saturno em Áries também. São momentos muito intransigentes, né? Momentos de muita intransigência que acabam tendo como solução uma estratégia coletiva no sentido de geral, né? Parece que, assim, pensando um pouquinho, aquilo que a gente experimentou com Saturno em Aquário na pandemia, talvez fosse um desenho para a gente do que a gente vai vivenciar agora em 2025, 26, com Plutão em Aquário e esse Saturno entrando em Áries, que é um signo de maior agressividade. Às vezes eu fico pensando muito, muito nisso também, que ali essa tendência de normatização, a necessidade de você ter uma referência, mas também de você questionar a referência, né? O famoso bateu, tomou. Vai ter questionamento. Qualquer reação, qualquer ação que tiver, vai acontecer uma reação. A gente já está vendo isso. Os mandos e desmandos aí do atual mandatário do dito país mais importante do mundo, ele está sofrendo também retaliações, ele está sofrendo também ataques. Eu acho que isso vai ser muito constante. Por mais que a gente tenha o tom de ameaça, que é até pelo Saturno e Netuno, que vão falar muito agora de como a gente está lidando com isso, quais são as nossas crises de administração social, de gestão de temáticas sociais. Eu acho que vai ser pancadaria para todo lado, crítica para todo lado, ninguém vai escapar. Por mais que tente fazer uma estratégia, vai ter alguém que vai levantar alguma coisa. Mas será que também não é necessário justamente para um aperfeiçoamento? Para ver justamente a hora de redesenhar, mas também pensar no tipo de sacrifício que vai acontecer nesse redesenho. Se você olha o céu, astrologicamente falando, com as suas conjunções, tá magnífico o céu. Ah, Boas conjunções, né? O André Barbot, né? Mesmo o Boris Christoph, ele comentava muito sobre isso, né? Que agora essa próxima década, essa agora, né? Eles falavam isso isso. década atrás. É o livro Seria, do Christopher da década de 80. é, Ele falava. dizia que agora seria um grande momento histórico para a sociedade, né? Mas você vê que o mundo está complicado. Ou seja, né? É, Quando o céu está bom, quer dizer que a Terra está boa, mas que favorece a percepção de que é necessário a fazer alguma coisa. conscientização Como tá ali. Netuno estava fazendo um bom aspecto com Plutão, como fez boa parte do século XX, né? Isso. E isso eu acho interessante, que é um novo desenho do mundo. Foi importante o século XX, foi importante, né? Foi. E esse redesenhar o mundo pode ser bem interessante.
lógico, com a derrubada das coisas plutonianas. E os outros aspectos, como Urano, com Júpiter, podem ser muito interessantes. E são muito interessantes. E voltando a falar da COP30, que é um amigo meu, ele vai fazer até uma palestra, né? Que vai até comentar sobre astrologia no Isso é COP30. importante. Esse é um E, movimento importante do céu, até para astrologia. e ele comentando sobre isso, eu comentando com ele, né? Que pode ser muito significativo essa COP30 agora. Vai ter muitas brigas, Olha, conflitos e confrontos aos montes. vai. E represálias aos montes também. Tem atentados, enfim. Mas pode ser importante. É como se fosse um alerta que o mundo tem que fazer alguma coisa. Hoje eu Esses deveria ter feito. não deveria ter feito, certamente, né? Questões climáticas, uma série de coisas acontecendo nesse momento também por aqui. Então, esses bons aspectos no céu, né? Eles podem retratar uma tomada de consciência, mas não quer dizer que a Terra vai estar boa, que o mundo vai estar bem, né? Exatamente. Mas é um bom momento, que talvez a gente não consiga ver tão de perto daqui uns 30. Você consegue ver? Ai, tomara. Daqui uns 30 anos, daqui uns 30 anos, estou com 98, vai ser bom também. Estou bem também Quem nessa coisa. sabe eu chego lá, né? Você vê que a gente consegue conversar muito sobre a coisa da educação, um momento histórico, né? Através da astrologia, Muito. né? Ah, E é um medo que eu tenho, sabia? De pensar em educação também com Urano em Gêmeos. Porque eu tenho constatado nessa trajetória, assim, sempre que eu fui questionado por algum gestor, coordenador, etc., sobre planejamento de aula, levantamento, elaboração do currículo, quando eu perguntava, por que que ele tem que aprender isso? Quando que ele vai aprender alguma coisa de que o aluno realmente goste, né? E eu me pego um pouco culpado hoje, de vez em quando, por ter cedido a essas pressões profissionais. Porque era justamente aqueles pontos que a gente achava são muito abstratos, são muito sutis, mas eram justamente os pontos que mais permitiriam trabalhar sensibilidade, conscientização, sensibilização no geral, que não era visto como algo prático, algo tecnicista, para ser mais claro, e que se perdeu. E às vezes, quando eu tenho notícia de algum ex-aluno, ex-estudante fazendo e falando bobagem, me pega nesse ponto. E com o agora Urano em Gêmeos, eu tenho mais receio ainda de que não dê tempo de ter uma reflexão adequada sobre esses aspectos de sutileza da educação. Não estou falando de só afetividade, de expressar sentimento, nada gratiluz, não. É simplesmente o que toca a alma humana, o que nos faz ser humanos. Qual tipo de conhecimento? Eu já vi até astrólogo falando, não tem que mais ensinar isso. Para que o aluno vai ter que ensinar história? Tem que aprender criatividade. Sim, mas ele tem que aprender, justamente, faltou história. A gente já viu na história que quando faltou história, quando faltou geografia, uma sociedade sucumbiu. Foi o que aconteceu na Alemanha. Como que a Alemanha? A gente estuda isso até quando vai falar de indústria cultural, né, com Adorno. Quando que a Alemanha foi o turning point que o mesmo povo que produziu Marx, da mesma cultura que produziu Freud, Kant, Nietzsche, e fez o que fez? Justamente essa vibe tecnicista que vai minando a experiência com a própria alma. Até entender do que se trata essa alma, que não se trata, não falo no sentido de religioso. Eu tenho medo de que isso se perca ainda mais. E ultimamente tem me vindo muito essa memória. Qual é a utilidade disso, utilidade prática, o produto? Poxa, é a existência dele. Que é produto maior do que a existência de um ser humano que vai tomar decisões para melhorar esse planeta ou não? Me dá, às vezes, um pouco de culpa de ter cedido. então, vamos voltar Não atrás, é? então, algumas coisas que você quer. A gente discute muito, bom, somos astrólogos, né? É. Você é professor, sou arquiteto, mas a gente discute muito essa questão da. Eu sou arquiteto urbanista, por cento. A sociedade, uma série É de. uma área de interesse muito forte que eu tenho em arquitetura. É Eu muito trabalhei com uma galera, é interessante, maravilhoso. é muito legal. Eu sou suspeito, mas eu só acho muito bom. Ahn, e a gente sempre associa a astrologia à história, à arquitetura e tudo mais, né? E você consegue ver pela astrologia, né? Entender muitas correntes históricas, movimentos sociais. Isso é interessantíssimo. O que você acharia, como se poderia colocar, um pouco desse conhecimento astrológico nas escolas?
seria um passo muito importante, muito ousado. Mas eu acho que falta ainda uma legitimação de confiabilidade Da astrologia? da atuação dos astrólogos, do discurso dos astrólogos, que eu acho que a astrologia, como área de conhecimento, e falem o que quiser que seja, linguagem, ciência, O que whatever, for? né? Falta ter uma legitimação. Talvez quanto mais pessoas que demonstrem ter a formação científica, né, levarem para dentro e dar o respeito de mostrar que tem inteligência, que tem repertório, são pessoas que sabem do que estão falando para além da astrologia, que para ser astrólogo você tem que ter uma formação ampla, não adianta ter só uma formação fechadinha. Informação, né? É uma informação, tem que ter formação ampla, independente da área que você esteja, para que a gente tenha esse posicionamento. É uma coisa. A astrologia esteve na escola. Ela, Sim. ela faz parte, né, do universo educacional. Ela foi expulsa, coitada. Ela virou uma aluna para ser expulsa. Mas quem sabe agora também a gente não consegue pensar num momento em que ela volte, Pois é, né? pensei nisso Urano em Gêmeos, né? Quem sabe a gente não tem esse vislumbre agora. Quando eu dou aula de astrologia, né? Nos primeiros semestres, né? Eu comento muito planetas mudando de posição, por signo, quando falo dos relacionais, até faço relações com a história, né? Mas o meu foco é astrologia, aí, né, quando teve essa posição, aconteceu tal, 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 tal coisa. Ah, como seria, eventualmente, você numa aula de história, né? Inclusive, nesse momento, tais planetas estavam em tais posições. Mas voltando à história, Soltar, né? Acho que compensa a gente soltar de vez em quando, já fez isso aproveitar. alguma vez, não? Alguma? Alguma, eu tinha mais tranquilidade para fazer isso na universidade, Tá. até do que na escola, porque a escola eu sigo o currículo bem certinho mesmo, para até eu ainda sentir. Mas vira e mexe numa conversa que ia colar com quem tem abertura, a gente solta. É muito mais comum conversar com colegas, e Tá. colegas da mesma área, de história, geografia, letras. Ver essas posições todas. Isso, a gente vai batendo, né, quando aparece o interesse. Aqui, alunos menores de idade, existe ainda assim não é pudor, é realmente respeito, eu ainda acho que, assim, eu sou muito conservador nesse ponto, de conservar essa relação de professor e estudante que para mim é sagrada. Um bom sagitariano que entende Sim. isso, é uma relação sagrada. Mas a gente solta. Alguma entrelinha e alguém pega. Não aconteceu uma vez só, não. Mas já faz um bom tempo quando Que aconteceu. coisa interessante isso, hein? Não tem como. Uma vez que você é astrólogo, você vai pensar, às vezes até involuntário, dependendo do assunto. Mas com alunos de educação básica, quem sabe mais para frente. Mas não é uma coisa assim direcionada, intencional, na minha parte ainda. Na universidade era mais fácil. A sua escola é uma escola particular, Sim, privada, né? sim. Tem abertura para, eventualmente, você fazer uma palestra sobre os movimentos astronômicos, Nunca conversei. Nunca conversei, para ser sincero. Eu tenho trânsito livre de diálogo mas com tem, colegas. mas não tem essas restrições religiosas Não é da uma escola escola que você... confessional, Não não, tem, né? não é uma escola confessional. É uma escola que nós temos 42 nacionalidades lá dentro. Então imagina qual que é o fervilhamento cultural. E até para poder coordenar tudo isso, existem algumas balizas. E uma baliza importante é o currículo, justamente para não dar margem para ser aquela coisa da opinião do profissional. A gente está lidando com, né, um público muito amplo. Então, algum nível de organização é importante, é fundamental para que a coisa funcione. Mas eu tenho condição de conversar assim com colegas. Mas eu nunca perguntei, às vezes, né, de se poderia rolar alguma dinâmica diferente que trouxesse uma abordagem de astrologia. Eu vou até pensar um pouco mais sobre Poderia ser isso, interessante. né? Mas me diga uma coisa, uma curiosidade. Você disse que são 42 nacionalidades nessa escola. Sim, sim. Como funciona isso? Por que são várias nacionalidades nessa escola, que é americana, você me disse, né? É, é. Ela tem o status de escola internacional, Ah, tá. né? Então, assim, o que é uma escola internacional do Brasil? Ela oferece um currículo estrangeiro. Dentro lá, a gente oferece, né, 3 diferentes diplomas para 2 países e um internacional, que é uma franquia
né, um programa de educação internacional que é oferecido para as escolas, e os alunos que estão inscritos nesse programa são submetidos a uma série de aulas específicas, um processo avaliativo específico, para que eles tenham até acesso a universidades em qualquer lugar do mundo, praticamente. Então, isso acaba dando facilidade para que diferentes nacionalidades consigam estar ali presentes. E também porque a gente está numa cidade que é muito cosmopolita. Isso ajuda a gente a entender um pouco do que é São Paulo. E não é a única escola de São Paulo com essa dinâmica, com tantas pessoas, desde profissionais a estudantes de tantas nacionalidades diferentes. São Paulo permite isso, permite que isso aconteça, que a gente tem. No início foi até diferente, agora para mim é tão comum. Que é o normal, né? Eu acho que eu sentiria falta se eu não tivesse contato com E essa como é que é você dá diversidade. aula de história, né? Sim, história do Brasil História do Brasil. e geografia do Brasil. Mas os outros alunos de outras, eles têm outras aulas Tem. de Os história brasileiros fazem. americana, francesa. O currículo básico é o currículo dos Estados Unidos, Tá. né? E aí eles também têm a contemplação de história geral, história específica. E eu faço parte do time que completa com a carga de educação brasileira. É uma escola aquariana? Ela é libriana. Não, não tecnicamente, mas É, o formato dela, né? A estrutura dela é aquariana em termos de tem muitas nacionalidades, muitos pensamentos, ou ela tem um direcionamento mesmo, que é mais americano? eu vejo mais, nem tanto aquariana, eu vejo mais como sagitariana, Tá. pela diversidade e pela oportunidade de diversificar estratégias e formas de pensamento mesmo, Então, mas de favorece muito, ampliação. favorece muito a interatividade de várias culturas, Sim, várias religiões. sim. Então, você me comentando, me parece muito aquariana, né? Que é É, uma comunidade que e é, todos é, vivem é bem. bem aquariano porque cada um também. Todo mundo tá ali convivendo e não tem assim as coisas. Tem, claro, como toda escola, como todo ambiente ser humano, você vai ter os seus desafios, né? Não adianta mentir. Tem, óbvio que tem, né? Assim, um caso de um menino que conversou com o menino que deu problema. Sim, pais são chamados. Sim, pais são chamados. Tem problemas também de relacionamento, às vezes, entre colegas também. Acontece. A gente está falando de relações humanas, né? Mas é muito realmente aquariano, porque cada um também na sua bolhazinha e todos se encontram ali e depois absorve e vida que segue. Pode ser um modelo de uma escola do futuro? Eu adoraria que fosse, ainda mais se pudesse permitir que mais pessoas tivessem acesso a essa realidade. Eu adoraria, por exemplo, ter tido na minha formação uma oportunidade desse ambiente. É Essa coisa de interessante isso, abertura, né? entender o que que é mundo também, com todos os seus recortes, claro, não estou me furtando de nada. Eu acharia bacana, é uma É experiência um, é um interessante. modelo interessante, então, se pensar, né? E não é novo, Que coisa, né? e não é E é para novo. poucas pessoas, né? Isso é chato. É. Quem sabe com o botão em aquário A gente não consiga uma abrir para amplitude, né? todo Uma mundo. dinâmica de fronteiras Até aquela questão do botão em diferente. aquário, né? Quando aconteceu das outras vezes, né? Existe uma centralização de poder gigantesca. Nossa, é E o povo absurdo. lá embaixo começa a perceber isso, começa a E é o que fez, se emergir. porque vai mostrar e escancarar justamente as formas e os pensamentos que geram descontentamento. E o povo se revolta e. Eu falo isso praticamente em todas as aulas, assim, quando eu vou explicar alguma coisa até de geografia mais, assim, uma crise econômica, ela tende a levar as coisas, a sociedade para uma crise social. Daí para isso virar uma crise política, já foi, Já aconteceu, já. já aconteceu, já é uma crise política. E daí nós vamos ter insatisfações em movimento de ambas as partes. E com Plutão em Aquário tem reação. Espero que tenha. Eu torço para que tenha. Bom, espero. Eu não tô- Vai acontecer de um jeito ou de outro, certamente, né? Rodolfo Lopes, muito obrigado por ter vindo Obrigado a hoje aqui. Sempre, viu? você. Sempre conto contigo. Muito, muito Para obrigado. encerrar nosso bate-papo de hoje, como eu sempre faço, né? Fazer umas perguntas. Hum, Aliás, nem perguntas. Ah,
um livro que você recomenda, um livro ou um filme que você viu recentemente, que você recomenda. Livro O Profeta, do Khalil Gibran, que são várias cartas daquela forma poética do Khalil. É uma coisa muito aquariana, especialmente quando fala da liberdade da amizade, que acho que são os textos que mais marcaram. Eu ganhei de uma amiga. Eu achei curioso isso. Eu ganhei esse livro de uma amiga faz pouco tempo, não tem nem um mês, e na adolescência eu tinha tido contato com esse livro. Olha só. É muito bonito, é bem, bem, bem emocionante. Um filme. Acho que vale a pena, né, no momento que a gente tá, que mexeu bastante. Ainda estou aqui. Maravilhoso, né? É fantástico, fantástico, para a gente entender justamente a importância da liberdade e da resistência com felicidade para esses tempos. Uma notícia que te impactou recentemente. Uma ameaça de a gente ter campos de concentração, mas com imigrantes, sendo organizado. Uma coisa sendo organizada aí. A história já mostrou que isso não dá certo e o povo tá. Ê! Tamo errado, vai. O fascismo vem do povo, de certo modo acontece isso, né? É, Rodolfo Lopes, me diga uma coisa, o que é astrologia? eu achava que eu tinha resposta, de fato, né? Pelo menos para poder definir a forma. Se é uma linguagem, se é uma ciência. Acho que eu estou num momento que, para mim, tanto faz a primeira linha, né? Mas astrologia ela é um híbrido que tá aí para a gente poder tomar boas decisões, mas principalmente para a gente aprender a viver o presente. Ela mostra que tudo são fases. O céu nunca é o mesmo, a terra, portanto, também não vai ser a mesma. E assim como a gente tem tensões para poder transformar em desafios e oportunidades, para a gente poder avançar, para a gente transformar em movimento, a gente também tem influências que, embora às vezes harmônicas, elas podem ser trocas de malefícios. Rodolfo Lopes, me diga uma coisa, quem é você? Uma parte da essência da criação que está tentando se definir, que mantém a raiz de nascimento dessa existência mineiro, um sagitariano inveterado, já que estamos no ambiente astrológico, cada vez mais orgulhoso do seu ascendente aquário e aprendendo a lidar todo dia com essa lua em virgem, mas tentando chegar na oitava maior, não que eu tenha, mas tentando chegar. Me diga uma coisa, onde é que você quer chegar? Eu tô na conversa do coelho branco com a Alice. Tanto faz, eu não sei para onde, então estou testando diferentes caminhos. Eu tenho muito mais uma ideia de aonde eu quero chegar do que uma localização precisa. Eu sou muito idealista, por mais crica que eu seja. Se for falar de aonde eu quero chegar, não é um lugar específico. Quero chegar numa situação simplesmente de me deixa quieto, gente, porque quando todo mundo tá bem, todo mundo é feliz. É aí que eu quero chegar. Muito bem. Rodolfo, muito obrigado por ter vindo, sempre, né? Obrigadão Colega de sempre de você. atividade, profissão e Obrigadão, coração também. mestre, E ó, professor. Olha, o meu já tá mais muito obrigado e vejo você sempre por aí. igualmente. Tamo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo Encontro da Lua Cheia, com mais um bate-papo com queridos amigos e colegas de profissão e de coração também. Beijo para vocês todos. Beijo, Rodolfo. Até Beijo, a próxima. Robson. Até.